Paz, Senhor, irmãos, vamos orar? Ó Deus, obrigado por esse dia, obrigado por a oportunidade de estudar a tua palavra, obrigado por esse devocional que o Senhor inspirou o teu servo, pastor Tinoco, a produzir, que está sendo uma bênção para nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando que amanhã nós temos culto de oração, sem demagogia, você precisa aprender a frequentar o culto de oração. Isso vai ser muito necessário na sua vida. Sei que tem escola, sei que tem o cansaço, sei que tem as dificuldades, a distância, mas é preciso que você aprenda a orar junto com a sua igreja. E Deus te abençoe. Bom, domingo nós vamos ter o seminarista Tiago, vai estar pregando conosco e participando do culto conosco à noite, né? Hoje o Salmo 139, versículo 16 do nosso devocional, né? Os teus olhos me viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir, né? No devocional de hoje, né, o pastor Tinoco lembra, né, falando a respeito desse salmo, ele está hoje dando um testemunho sobre a conversão dele, depois você lê lá, se ainda não leu, você vai gostar, tá? E ele lembra que esse salmo é um salmo extraordinário, é assim. Ele é um salmo que toda pessoa que lê fica de imediato tocado, sensibilizado por esse salmo. Por isso você deve ler esse salmo com regularidade, né? Aquela leitura, releitura, pode fazer isso uma vez por semana, duas vezes por mês, não importa, mas faça com regularidade, até mais regular se necessário, tá bom? Esse salmo, eu não vou aqui dar o testemunho do pastor Tinoco, mas fazer uma reflexão do Salmo 139, né? Esse salmo nos ensina três coisas importantes. Ele nos fala da onipresença de Deus, da onisciência de Deus e do relacionamento entre Deus e o ser humano. Então, o salmista está louvando a Deus, e neste louvor ele reconhece que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, e mais, que Deus se relaciona conosco, né? Isso é o ensino que esse salmo nos dá. Eu espero que você tenha um relacionamento real com Cristo. O relacionamento real com Cristo é a base de você viver a sua vida, né? Nós falamos no culto lá da UPA, né? No sábado passado, né? O viver em Cristo. Há outras razões pelo que se vive. Pode até se viver sem razão nenhuma, mas isso não funciona. Somente Cristo funciona. E o Salmo 139 está falando isso. Só vale a pena viver se eu tiver um relacionamento com Deus. Parece que essa é a mensagem principal do Salmo 139, né? Muito bem, deixa eu avançar aqui. Então, o Salmo 139 é um salmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Muito bem. Deixa eu passar aqui uns ensinos aqui do Salmo 139. Primeiro, ele nos ensina que Deus nos conhece completamente. Podemos encontrar conforto na sua presença conhecedora. Olha que interessante isso, né? O fato de eu saber que Deus me conhece me traz conforto, muito conforto. Segunda lição, né? Deus está sempre conosco. Ele não só cuida, como ele sustenta, ok? Então, isso também é muito importante, muito claro no Salmo 139. Terceiro lugar, ele está dizendo aqui que Deus nos criou com um propósito. E, portanto, cada um de nós tem um propósito e valor intrínseco, é nosso. E que fomos intencionalmente criados por Deus. Então,
Não existe nenhum ser humano que veio a existir que não tenha tido um propósito e um valor perante Deus, né? Uma outra ensinamento, né? Deus nos guia e nos protege e nos dá coragem para enfrentar os desafios. Então, a vida não é fácil, a vida tem dor, né? A vida tem incertezas e ela tem trabalho. Eu gosto muito dessa chamada, né? E, portanto, enquanto eu vivo, eu vou encontrar a direção em Deus, eu vou encontrar a proteção em Deus e eu vou encontrar Ele me encorajando a prosseguir. E é claro que Deus nos sonda e nos conhece. Podemos nos achegar a Ele com sinceridade, sabendo que Ele nos compreende. Então, o salmista repete essa frase no Salmo, né? Tu me sondas e me conheces. E que bom que ele repete, porque é isso mesmo. Eu posso me chegar a isso, a Ele. É o que o salmista fez, né? Então, o pastor Tinoco está contando a conversão dele aqui, né? Ele converteu aos 49 anos, ele fala do aprendizado, ele fala do chamado, ele fala da missão, né? Depois você vai lá ler no, na, no livro, né? E ele fala uma frase aqui que me chamou muita atenção. Amigo, Deus está indo em busca de você. Dê uma chance a Deus. Então, que Deus se importa conosco é verdade, mas eu tenho que responder a esse importar de Deus, a esse chamado de Deus. Pastor Tinoco, ao responder a Deus aos 49 anos de idade, Deus transformou a vida dele. Eu creio que todos nós, muitos dos que estão ouvindo aqui, já entregaram a vida para Jesus. Mas se falta algo para você ter uma intimidade com Deus, decida agora que você vai viver a sua vida para Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Aí uma pergunta, né? Você já falou com Jesus Cristo hoje? Eu me lembro de uma ocasião, meu tio, né, pastor Luiz Hernani, ele estava no seminário, as coisas estavam muito difíceis, e ele resolveu, eu não dou conta. Ele guardou seu material, sua Bíblia, pôs dentro da sua pasta, e estava indo embora. Quando ele saiu à rua, eu lembro até a rua qual que era, a Tupis, antes de entrar no seu carro, ele viu escrito no carro: eu hoje, Jesus Cristo está vivo. Eu hoje falei com ele. Ele leu essa frase, ele lembrou da conversão dele, ele lembrou e Deus tocou no coração dele. Ele voltou para aquela sala de aula, ele terminou os estudos e ele se tornou um dos maiores pastores que eu já conheci. E então, você falou com Jesus Cristo hoje, é um desafio para a sua vida. Você vai ter que descobrir a fazer isso. Você jovem, adolescente, criança, adulto, novo convertido, velho convertido, você tem que aprender a fazer isso. Segundo lugar, um desafio para você. Que você pregue o evangelho, que você tenha como alvo na sua vida ganhar almas para Jesus. Né? E aí, quem sabe, né? Você vai, Deus, eu quero ganhar uma alma por mês. Deus, eu quero ganhar 5 almas por ano. Não sei como, mas faça um propósito. John Wesley fez um voto de pregar o evangelho para pelo menos uma pessoa por dia. Num determinado dia, ele não tinha pregado para ninguém, ele resolveu sair à rua à procura de alguém, não achou, ele resolveu fazer um pequeno sermão num beco escuro lá de Londres. Havia um ladrão que estava escondido atrás de uma das caixas de lixo. Com medo, ele ficou lá quietinho e escutou o sermão todo. No domingo, quando o John Wesley estava no templo, no culto, aquele homem foi até lá, ele procurou o pastor e falou: pastor, eu estou aqui entregando minha vida para Jesus.
eu ouvi o seu sermão naquele dia, naquele beco. Faça um propósito de falar de Jesus, de pregar o evangelho, de ganhar almas para Jesus. E é claro, você tem que também ter o propósito de buscar a capacitação em Jesus Cristo. Ok? O nosso estudo de hoje foi pequeno, mas grande em conteúdo, espero eu. Bom? Que Deus te abençoe, né? E que nos encontremos amanhã no culto de oração e no próximo domingo e no estudo de quinta-feira. Tá bom?